Eu sempre fui um cara calmo, nada muito expansivo, mais introvertido, sabe? Mas quando o trabalho de vigia noturno apareceu, decidi aceitar. O salário era bom, e as condições de trabalho, ao menos na teoria, eram simples. Garantir que ninguém entrasse no prédio durante a noite, verificar se as portas estavam trancadas e fazer alguns rondas pelo perímetro. Nada que eu já não tivesse feito antes, em outros empregos de segurança. A minha rotina começava sempre às 10 da noite e terminava às 6 da manhã. O prédio onde eu trabalhava era um antigo escritório de uma empresa de tecnologia que fechou há alguns anos. As paredes de concreto e os corredores frios não faziam muito sentido para ninguém naquela época, mas, quando foi adquirido por um novo proprietário que queria transformá-lo em um centro de armazenamento de dados, o lugar voltou a ter utilidade. Foi nesse lugar que eu passei a trabalhar. Meu turno era o último, o mais silencioso. O prédio já estava vazio, sem ninguém para compartilhar a rotina, além de mim e da minha solidão. Inicialmente, parecia tranquilo, mas logo comecei a perceber coisas estranhas, coisas que não consegui explicar. No começo, era só uma sensação, como se eu estivesse sendo observado. A cada ronda que eu fazia pelos andares desativados, o silêncio parecia ficar mais denso. Eu tentava me convencer de que era só a solidão que estava me afetando. Mas, na verdade, o medo começou a crescer quando uma porta, que sempre estava fechada, apareceu entreaberta. Era uma porta simples, no final de um corredor escuro, que dava acesso a uma sala de servidores. Como parte do meu trabalho, eu sempre verificava se estava tudo bem, mas nunca precisei abrir aquela porta. No entanto, naquela noite, algo me fez parar em frente a ela. A maçaneta estava levemente girada, como se alguém tivesse acabado de sair, mas o edifício não tinha mais ninguém. Fui até a porta e dei uma espiada pela abertura. Nada. Tudo estava em ordem, como deveria estar. Mas, ao fechar a porta, algo estranho aconteceu. A maçaneta fez um som metálico, como se tivesse sido forçada, como se alguém estivesse do outro lado. Minha respiração ficou pesada e, pela primeira vez desde que comecei a me questionar. Será que algo estava lá? Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Devolvi a chave ao bolso e segui para a sala de controle, um espaço apertado onde eu monitorava as câmeras de segurança e fazia relatórios sobre o andamento da noite. Algo estava começando a me incomodar, algo fora de lugar. Não só a porta, mas o ambiente inteiro parecia ter mudado. Ao sentar na cadeira, percebi que as câmeras estavam com uma falha. Em vez de mostrar o andar superior, a imagem da câmera 7 estava com estática, uma neblina que cobria a tela. Eu nunca havia visto isso antes. Estava começando a ficar claro que algo estranho estava acontecendo naquela noite. Mesmo assim, eu não queria dar atenção a isso. Afinal, tudo poderia ser explicado por uma falha técnica. Mas no momento seguinte, as luzes começaram a piscar. Nada muito grave, apenas uma falha intermitente. E depois, o que aconteceu me deixou completamente paralisado. Uma sombra apareceu na tela da câmera 7. Ela estava pequena no começo, se movendo lentamente por um dos corredores desérticos do prédio. Eu ainda queria acreditar que era algo como uma falha de imagem, mas a sombra foi crescendo. Era como se alguém estivesse caminhando ali, e eu podia ver uma silhueta humana, com traços indistintos. Aquele movimento lento e contínuo foi o suficiente para me deixar com o coração acelerado. Ninguém mais deveria estar no prédio. Eu tentei desligar a câmera e reiniciar o sistema. Tentei de tudo, mas a imagem não sumia. E a sombra continuava a se mover. Em pânico, eu decidi investigar. Saí da sala de controle e segui pelo corredor, meus passos ecoando em um silêncio ensurdecedor. Não havia mais ninguém. Nenhum outro som além do som da minha respiração ofegante. E então, ao passar por um dos andares, vi algo ainda mais estranho. Havia pegadas no chão, pegadas frescas, molhadas, como se alguém tivesse caminhado por ali recentemente. Elas seguiam em direção à sala de servidores. Aquelas eram as mesmas pegadas que eu tinha visto no monitor. O medo tomou conta de mim, e eu comecei a pensar que talvez eu não estivesse sozinho. Mas, ao mesmo tempo, minha mente tentava me convencer de que era só uma alucinação, um resultado do isolamento e da pressão do turno solitário. Eu tentei ignorar, mas as pegadas me guiavam de volta para a sala dos servidores. De repente, uma luz brilhou nos meus olhos. Eu não sabia de onde vinha, mas parecia que a luz se aproximava, como se estivesse me seguindo. Meu coração estava batendo forte. A sensação de ser observado nunca foi tão real. Eu estava sendo vigiado.
Antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi um barulho vindo de trás de mim. Um som fraco, como se alguém estivesse se movendo furtivamente, deslizando no chão. Eu congelei, meu corpo inteiro em tensão. Olhei por cima do ombro e não vi nada, mas o som persistiu, cada vez mais alto. Como se alguém estivesse tentando me alcançar. Foi quando minha mente finalmente cedeu ao pânico, e eu comecei a correr. Meu reflexo foi tão automático que mal percebi o que estava acontecendo ao meu redor. O prédio que antes parecia familiar, agora parecia um labirinto sombrio, sem fim. Eu queria sair de lá, mas as portas estavam trancadas, e eu não conseguia lembrar a combinação das chaves. Cada passo que eu dava, o barulho ficava mais perto. Era como se estivesse me seguindo. Antes de continuar, se você está gostando dessa história e quer saber o que vai acontecer, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Não deixe de ativar as notificações para não perder o final desse mistério, porque o que está por vir vai te surpreender. Volto à minha narrativa, agora sem mais distrações. Eu finalmente cheguei até a sala de controle, e o que encontrei lá me deixou ainda mais aterrorizado. Quando entrei na sala de controle, o cenário parecia ainda mais absurdo do que o que eu já tinha experimentado. As telas estavam todas com estática, e a luz fluorescente piscava sem parar. O ar estava denso, quase abafado, como se algo o tivesse preenchido. O silêncio estava cortante, mas era um silêncio desconfortável, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não queria ver. Eu olhei para o monitor de segurança, onde antes estava a câmera 7. Agora, o que eu vi não era mais uma sombra em movimento, mas uma imagem estática, congelada no tempo. A imagem mostrava o corredor do último andar, o mais afastado de todos. E lá, deitado no chão, estava o corpo de um homem. Meu estômago se revirou. O cara estava deitado de costas, com a cabeça voltada para a câmera, mas seus olhos estavam abertos. Era como se estivesse me encarando. O mais estranho é que eu tinha certeza de que ninguém mais estava naquele prédio. Eu precisava agir. O instinto de segurança me impulsionou, e eu, em um reflexo, corri até a porta de saída. Ela estava trancada. Não podia ser. Eu tinha certeza de que a chave estava ali, no chaveiro, onde sempre deixava. Mas, ao olhar para o chaveiro na minha cintura, vi que não havia nada. Minha cabeça girava. Eu começava a duvidar do que estava acontecendo. Será que eu estava começando a surtar? Tentei manter a calma, mas a pressão era demais. O barulho dos meus passos parecia estar se tornando mais alto, como se o prédio inteiro estivesse se tornando mais vivo, mais presente. As paredes estavam se fechando ao meu redor. O silêncio profundo e o cheiro de mofo no ar estavam me sufocando. Respirei fundo e voltei para o monitor. A imagem do homem estava ainda lá, mas agora algo havia mudado. O corpo estava mais próximo da câmera, como se estivesse sendo arrastado em minha direção. Meu coração batia descontrolado, e minhas mãos estavam suadas. A luz da sala piscava uma última vez e, então, apagou completamente, deixando tudo em uma escuridão total. Fui tomado por um pânico indescritível. Eu precisava sair dali, mas não havia para onde ir. O prédio estava fechado, eu estava sozinho e agora parecia que a coisa que eu estava tentando evitar tinha me alcançado. Naquela escuridão, algo na minha mente me disse que não devia olhar para trás. Mas meus olhos, por mais que tentassem se desviar, não conseguiam evitar. Aos poucos, no escuro da sala, a silhueta do homem morto começou a surgir novamente. Ele estava ali, bem diante de mim, em uma espécie de movimento arrastado, como se tivesse sido puxado por alguma força invisível. Mas, por mais estranho que parecesse, o corpo estava se movendo. E não havia explicação lógica para aquilo. Não pode ser, eu sussurrei para mim mesmo, mas para tentar me convencer de que tudo não passava de uma ilusão da minha mente. Mas, ao olhar com mais atenção, percebi que não era só a imagem na tela que estava estranha. Eu podia ouvi-lo, o som de passos suaves, como se alguém estivesse andando em direção a mim, lentamente, mas com uma precisão perturbadora. Minha garganta estava seca, o medo me sufocando. E então, o pior aconteceu. A porta da sala de controle se abriu lentamente, com um rangido profundo. Eu me congelei. O som parecia se arrastar pelos meus ossos, e eu sabia que algo estava lá fora. A porta continuou se abrindo, até que um feixe de luz fraca entrou, iluminando apenas um pouco do corredor. E foi aí que eu vi. Não era mais o corpo no monitor, mas algo mais. Algo que não deveria estar ali. Era uma figura alta, de pele pálida, com roupas gastas e esfarrapadas,
como se estivesse ali há anos, embora fosse impossível não perceber que o rosto estava horrivelmente deformado. Ele estava parado no limite da luz. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não respondia. As palavras não vinham, os músculos não se moviam. Eu estava preso. O homem, ou o que quer que fosse aquilo, não se moveu, mas eu sentia a presença dele como uma pressão pesada sobre os meus ombros. Não sei quanto tempo se passou até que o som da porta se fechando de repente me despertou do transe. Com um impulso desesperado, corri até a janela da sala de controle. Eu precisava sair, precisava escapar. Mas, ao olhar para fora, percebi que o que eu estava vendo não era o que eu esperava. Não era mais a cidade que eu conhecia. Não havia mais ruas iluminadas ou prédios à distância. O que eu vi foi um campo vazio, com a neblina se erguendo, e no centro dele, havia um outro prédio, mais antigo, mais degradado, com uma aparência de décadas. Eu não entendia nada. Como isso era possível? Eu estava tão confuso que não sabia se era o sono, o medo ou algo pior. Mas, antes que eu pudesse processar, senti algo atrás de mim. Algo frio, como uma brisa congelante que veio do corredor. Girei rápido e vi uma sombra mais uma vez. Ela se aproximava lentamente, mais nítida dessa vez, e eu soube que, se não fizesse algo, nunca mais sairia daquele lugar. Mas o que eu poderia fazer? Onde eu poderia ir? Parece que eu estava em um pesadelo, mas esse pesadelo estava se tornando cada vez mais real, e agora, não havia mais escapatória. Eu estava paralisado, incapaz de reagir. A sombra à minha frente se aproximava lentamente, como se me observasse com uma calma assustadora. Cada passo que ela dava, eu sentia o peso da pressão no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. O barulho dos meus próprios batimentos cardíacos era ensurdecedor. Eu precisava fazer algo. Fui tomado por um impulso, uma sensação de sobrevivência. Me virei e corri até a porta da sala de controle, mas, ao tentar abri-la, percebi que estava trancada. Eu sabia que a chave estava ali, no bolso, mas não consegui pegá-la. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase não consegui tirar a chave de dentro. Respirei fundo e, finalmente, consegui destrancar a porta. Saí apressado, sem olhar para trás, correndo pelo corredor. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas algo dentro de mim dizia para fugir, fugir de qualquer maneira, para qualquer lugar. O som dos meus passos batendo contra o piso frio parecia ecoar, multiplicado pela imensidão do prédio vazio. Cheguei a um ponto onde o corredor se dividia em duas direções. O desespero tomou conta de mim, e eu me vi parado ali, indeciso, sem saber o que fazer. O que era aquele lugar? Eu já estava correndo há minutos, mas ainda parecia estar no mesmo andar, no mesmo corredor, como se o prédio tivesse se transformado em um labirinto sem fim. Foi quando ouvi algo que fez meu sangue gelar. Um som vindo do final do corredor à direita. Passos, lentos, pesados, como se alguém estivesse me seguindo. Mas não era o som de passos normais. Era como se o corpo que estava se movendo fosse pesado, arrastando-se de maneira irregular, quase como se estivesse se forçando a andar. Eu me virei rapidamente, com o coração batendo no peito, comecei a correr na direção oposta. Cada vez mais rápido, sentindo a adrenalina tomando conta de mim. Não olhei para trás, só corri, sem direção, até que finalmente cheguei em uma porta. Uma porta que eu não reconhecia. Quando a abri, percebi que estava em outro andar do prédio. Um andar que eu nunca tinha visto antes. Era como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível. As luzes estavam apagadas, e o ar estava mais denso, mais frio. Mas o mais estranho de tudo era o som. O som de um telefone tocando. Não havia mais ninguém ali, mas o telefone continuava a tocar, insistentemente. Meu corpo estava em pânico, mas a curiosidade me fez me aproximar. O telefone estava sobre uma mesa de metal, no centro da sala. Eu sabia que deveria ignorá-lo, que deveria sair dali imediatamente. Mas, mesmo assim, me vi indo até ele. Quando estiquei a mão para pegar o telefone, o toque cessou. A linha ficou em um silêncio profundo. Eu hesitei por um segundo, então, com o coração acelerado, coloquei o telefone no ouvido. Olá! Minha voz saiu fraca e tremida. Nada. Silêncio total. Mas então, em um sussurro baixo, quase inaudível, eu ouvi. Não era para você estar aqui. Eu quase derrubei o telefone de tanto susto. Minha mente estava em choque. Quem estava do outro lado da linha? Era uma brincadeira de mau gosto. Eu deveria ter desligado e corrido, mas algo me impediu. Eu estava congelado. E então, a voz voltou, desta vez mais clara,
mais próxima, como se estivesse me observando. Você tem que sair. Agora. O telefone desligou abruptamente. Eu me afastei, meu corpo inteiro tremendo. O medo era tão forte que parecia que eu ia desmaiar ali mesmo. Eu olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava vazia. Não havia janela, nem porta, exceto pela entrada que eu acabara de passar. Aquela sensação de estar sendo vigiado, observando a cada passo que eu dava, era insuportável. Mas, mais do que nunca, eu sabia que precisava sair dali, e rápido. Corri novamente pelo corredor, passando por portas e salas, tentando encontrar uma saída. O tempo parecia estar se arrastando. Quando olhei para o relógio, percebi que nem sabia quanto tempo havia se passado. Minha mente estava em um estado de caos completo, e eu só queria sair. Até que, de repente, ouvi um som que me paralisou, uma campainha. A campainha da porta principal do prédio. Era como se alguém estivesse esperando por mim, como se estivesse me chamando para fora. Sem pensar duas vezes, eu segui o som, a cada passo mais desesperado. Cheguei até o hall de entrada, onde as portas de vidro se erguiam, dando visão para a rua. Mas a visão que eu tive me fez parar novamente. A rua estava vazia, coberta por uma neblina densa. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, como se eu estivesse em um lugar sem tempo, sem espaço. E foi nesse momento que uma voz familiar me chamou, e eu girei instintivamente. Eu disse para você sair. Era a mesma voz que eu ouvirá no telefone. Ela parecia vir de todos os cantos, sussurrando para mim. Eu olhei ao redor, mas não vi ninguém. Era como se as palavras estivessem dentro da minha cabeça, como se o prédio inteiro estivesse tentando me avisar. Eu precisava escapar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Havia algo de errado com aquele lugar, algo que ia além de falhas tecnológicas, além de uma simples coincidência. Eu estava preso em um pesadelo, mas não era o tipo de pesadelo que você simplesmente acorda. Eu estava em um limbo, e não havia como sair. Eu estava em um estado de pânico absoluto, meu corpo inteiro tremendo enquanto tentava racionalizar o que estava acontecendo. A voz, aquela mesma voz, parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando nas paredes, e meu cérebro mal conseguia processar as informações. Eu estava preso em um pesadelo, mas de alguma forma isso estava acontecendo na vida real. A neblina do lado de fora da porta de vidro parecia mais densa agora, e o som de passos no corredor atrás de mim fez meu estômago afundar. Eu não queria olhar para trás, mas o impulso foi mais forte. Cada célula do meu corpo dizia para eu correr, mas os pés estavam paralisados, como se o medo tivesse me congelado no lugar. Eu girei lentamente, me preparando para ver algo indescritível, mas, para minha surpresa, o corredor estava vazio. Não havia mais sombras, nem figuras estranhas, apenas o silêncio. O tipo de silêncio que é mais assustador do que qualquer barulho, mais pesado do que qualquer grito. O tipo de silêncio que te faz se perguntar se você ainda está no controle da situação ou se já perdeu a sanidade há muito tempo. Eu respirei fundo e tentei me concentrar. O medo não podia me dominar. Eu sabia que, se fosse ficar ali, aquilo tudo só ia piorar. Levantei a cabeça e olhei para as portas de vidro que davam para a rua. Estava escuro, quase da meia-noite, mas a neblina tornava tudo ainda mais opressor. Parecia que o mundo fora do prédio não existia mais. Eu sabia que deveria correr, mas ainda havia algo dentro de mim que me dizia que eu não deveria sair, que talvez fosse a última coisa que eu faria. As luzes piscavam, como se o próprio prédio estivesse tentando me alertar. Então, o telefone na mesa tocou novamente. Era impossível que fosse só uma coincidência. Eu me virei lentamente, sentindo meu corpo inteiro protestar contra a ideia de ir até ele. Mas o medo de ficar ali sem fazer nada, de ser pego em algum tipo de armadilha, me impulsionou para o telefone. Quando peguei o aparelho, o fone estava quente, como se tivesse sido usado recentemente. Coloquei-o contra o ouvido, meu corpo tenso, esperando por mais uma voz. Mas não veio. Só um sussurro abafado, quase imperceptível, que fez meu cabelo se arrepiar. Olhe para a porta. Eu quase caí para trás. O telefone desligou abruptamente, e o silêncio voltou, agora ainda mais opressor. O que eu estava esperando? O que poderia estar do outro lado daquela porta? Eu sabia que não podia ignorar o aviso, mas, ao mesmo tempo, sentia que tudo o que eu fazia estava me levando para mais perto de algo que eu não estava preparado para enfrentar. Eu não sabia se a voz do telefone era real ou se estava só na minha cabeça, mas o que eu sabia era que, ao olhar para a porta, algo estava prestes a acontecer.
Minha mão foi até a maçaneta lentamente. Eu podia sentir o suor escorrendo pela minha testa, meus dedos quase sem força para girar a chave. Quando finalmente consegui abrir, o corredor à minha frente parecia normal. A luz fluorescente estava acesa, e o som de meus próprios passos parecia ressoar na solidão do edifício. Mas havia algo em sua quietude que me deixava cada vez mais inquieto. Eu tomei uma decisão, e com o coração acelerado, comecei a caminhar pelo corredor. A cada passo, a sensação de que algo estava errado aumentava. Eu tentava me convencer de que era apenas a solidão e o medo me fazendo ver coisas onde não existiam, mas o instinto me dizia para correr para a saída e nunca olhar para trás. De repente, um som cortou o silêncio. Uma porta, ao longe, batendo. Eu congelei. O prédio estava vazio. Eu estava sozinho, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Não havia ninguém lá. O som de uma porta batendo, porém, parecia tão real, tão nítido, que me fez voltar rapidamente os olhos para o final do corredor. Eu vi. Uma porta, no fundo do corredor, estava entreaberta. Uma luz fraca vinha de lá, iluminando um pedaço do piso. Eu sabia que ninguém deveria estar ali. Era impossível. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade me arrastou para lá. Sem querer, eu me vi andando em direção à porta, meu coração martelando no peito. O ambiente estava diferente. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia descrever. Eu me aproximei da porta e a empurrei com um movimento brusco. Dentro da sala, tudo estava em desordem. Papéis espalhados pelo chão, uma mesa virada e cadeiras jogadas. Nada demais, até aí. Um simples descuido de um trabalhador, ou talvez um dos outros seguranças que estavam no prédio. Mas quando eu olhei para o canto da sala, tudo mudou. No canto, encostado na parede, havia uma cadeira. E, sentado nela, estava um homem. Ele estava de costas para mim, imóvel, como se estivesse esperando que eu o notasse. Eu quase soltei um grito. A primeira coisa que notei foi a roupa dele, suja e rasgada, como se tivesse sido usada por muito tempo. O cabelo estava embolado e sujo, e o cheiro na sala era insuportável, como se estivesse ali há semanas. A sensação de estar sendo observado me tomou de assalto. Eu não podia ver seu rosto, mas sabia que ele sabia de mim, que ele me aguardava. O suor começou a escorrer pelo meu pescoço, e meu estômago se revirou. "Quem é você?" Eu consegui perguntar, minha voz quase um sussurro. Mas, antes que ele respondesse, ele se levantou devagar, com os movimentos lentos, como se estivesse se esforçando para se manter em pé. Eu não sabia o que fazer. O pânico se apoderou de mim. Instintivamente, dei um passo para trás. E foi nesse momento que, pela primeira vez, ele falou: "Você não deveria estar aqui." As palavras, ditas com um tom calmo, mas carregado de algo que eu não conseguia identificar, me fizeram gelar. Eu tentei dar mais um passo para trás, mas o homem se virou rapidamente e me bloqueou o caminho. "Você não pode sair", ele disse, e o medo em sua voz era mais aterrorizante do que qualquer coisa que eu já tivesse ouvido. E foi aí que percebi que, de alguma forma, minha única chance de sair daquele lugar era confrontar o que quer que fosse aquele homem. Eu estava paralisado, com o sangue congelado nas veias, enquanto o homem me observava. Seu olhar era penetrante, não de raiva, mas de uma calma estranha, como se ele soubesse algo que eu não sabia. Algo que, se eu soubesse, talvez não quisesse saber. "Você não pode sair", ele repetiu, a voz grave, quase monótona, como se estivesse apenas cumprindo uma missão. Seus olhos, aqueles olhos vazios, pareciam me seguir a cada movimento meu, como se ele soubesse o que eu estava pensando antes mesmo de eu fazer qualquer movimento. O medo me invadiu por completo, mas eu sabia que não poderia simplesmente ficar ali esperando que algo acontecesse. Eu precisava sair. "O que você quer de mim?" Eu perguntei, a voz trêmula, mas tentando manter um pouco de controle. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para mim, e isso foi o mais assustador. Eu senti que ele não estava apenas me observando fisicamente, mas que ele estava me analisando de uma forma profunda, como se estivesse buscando algo dentro de mim. Então, com um sorriso estranho e quase imperceptível, ele disse: "Eu não quero nada de você. Mas o prédio quer." Aquelas palavras caíram sobre mim como uma lâmina afiada. Meu cérebro não conseguia processar o que ele estava dizendo. O prédio. O que ele queria dizer com isso? Ele deu um passo à frente e, com isso, meu corpo reagiu instintivamente. Me afastei de imediato, quase tropeçando nas cadeiras espalhadas pelo chão.
O homem não parecia se importar com isso. Ele se movia de forma quase sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo. E foi nesse momento que eu percebi algo ainda mais assustador. Ele não estava mais bloqueando o caminho para a porta. Ele estava me deixando ir. Por que você está me deixando sair? Perguntei, minha voz falhando, mas a urgência me fazia continuar. Eu posso ir embora, não posso. Ele sorriu novamente, mas dessa vez, o sorriso foi torto, cruel. Você já não está mais aqui, rapaz. Não vai a lugar nenhum. E, se tentar, o prédio vai te pegar. Eu queria gritar, mas a sensação de que estava preso em algo muito maior que eu se intensificou. Eu não sabia se ele estava falando metaforicamente, ou se ele realmente sabia de algo que eu ainda não entendia. Meu corpo estava em modo de fuga, mas as palavras dele ecoavam na minha mente, como uma profecia que não se podia ignorar. Eu precisava sair daquele prédio, o mais rápido possível, mas a ideia de que havia algo invisível que estava me vigiando, me controlando, me paralisava. Eu já havia olhado para a porta de saída várias vezes, mas sempre havia algo me segurando, como se eu estivesse preso em uma armadilha psicológica. Decidi, então, correr para o lado oposto. Se ele achava que eu não conseguiria sair, eu mostraria que estava mais do que disposto a tentar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que eu sabia era que esse homem não podia me impedir. Corri pelo corredor, o som dos meus passos ecoando pelas paredes, e percebi que estava cada vez mais longe do ponto onde o homem estava. A porta estava bem ali, à minha frente. Faltavam apenas alguns metros para alcançá-la. Eu podia sentir meu coração batendo forte, uma batida desesperada, quase ensurdecedora, mas eu não podia parar. Quando alcancei a porta e puxei a maçaneta, o que encontrei do outro lado foi uma visão que me fez quase desabar. A rua que eu conhecia, com as luzes e os carros, havia desaparecido. Em vez disso, a porta se abria para um corredor idêntico ao que eu acabara de atravessar. O mesmo corredor escuro, com as mesmas luzes fluorescentes piscando intermitentemente. Não havia saída. Eu estava de volta ao mesmo lugar. O pânico tomou conta de mim mais uma vez. Olhei para trás, e o homem já não estava mais ali. A sala estava vazia. O medo tomou conta de cada fibra do meu ser, e eu sabia, com uma certeza desconcertante, que o prédio estava me desorientando, fazendo com que eu andasse em círculos. Eu estava preso, mais uma vez. Girei a maçaneta da porta mais uma vez, e dessa vez, ao empurrá-la, o corredor se abriu de forma diferente. Não era mais o mesmo corredor. O que havia do outro lado era um ambiente completamente diferente. Não era mais um prédio moderno e vazio, mas algo mais antigo, mais sujo. As paredes estavam cobertas de mofo e um cheiro de podridão tomava o ar. Eu tentei fechar a porta rapidamente, mas o que eu vi me paralisou de novo. Uma figura, mais uma vez, apareceu na penumbra. Ela se movia devagar, arrastando os pés, e à medida que a luz fraca iluminava sua figura, pude perceber que não era mais o homem de antes. Era um corpo sem vida, arrastando-se pelo corredor. Mas seus olhos estavam abertos, fixos em mim, como se esperassem por algo. Não é o que você pensa, sussurrou uma voz distante. Você não está mais no controle. Eu sentia que estava perdendo a noção do que era real. Tudo parecia se misturar, o som de meus passos, a sensação de estar sendo observado, os rostos, as figuras. Não havia mais clareza. Eu não sabia mais se estava sonhando ou se estava realmente preso naquele pesadelo que não tinha fim. Eu estava ciente de que o único caminho para sair dali era descobrir o que estava acontecendo, mas a cada passo, o medo e a confusão me empurravam mais para dentro daquele lugar sombrio. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que o prédio estava me testando. Eu estava sendo manipulado por algo maior do que eu. Algo que não queria me deixar sair. Eu estava desesperado, tentando processar o que estava acontecendo, mas minha mente simplesmente não conseguia acompanhar. O corpo estendido no corredor parecia se mover por conta própria, seu olhar fixo em mim de maneira quase zombeteira, como se fosse parte de um pesadelo interminável que não tinha saída. Não importava o que eu fizesse, eu estava preso. A cada segundo, o medo se intensificava. Eu respirei fundo, tentando clarear a mente, mas o ar estava pesado, difícil de respirar. O cheiro de mofo e decomposição preenchia o ambiente. Eu não sabia mais o que era real. Uma parte de mim queria gritar, sair correndo, mas outra parte me dizia que não havia mais para onde ir. Eu havia atravessado tantas portas, seguido tantos corredores, e agora estava de volta ao começo.
Era como se eu estivesse em um loop, uma prisão psicológica que não podia escapar. O som de passos me fez girar rapidamente. Mas não era o corpo arrastado, nem o homem estranho com aquele olhar perturbador. Não, agora era um som mais sutil, algo como o rangido de uma porta antiga se abrindo. Eu não sabia por quê, mas uma sensação de urgência me invadiu. Eu precisava descobrir de onde aquele som vinha. Eu precisava entender o que estava acontecendo e o que estava por trás daquele prédio. Aquele lugar, aquele corredor, a sensação de estar sendo observado, tudo indicava que havia algo mais ali, algo que eu não estava vendo, mas que ainda estava me vigiando. Eu segui o som, os passos curtos e arrastados, agora cada vez mais altos, como se estivessem se aproximando de mim. Minha cabeça estava girando. Eu não conseguia mais distinguir o que era real do que era apenas fruto da minha mente desesperada. Quando virei a esquina, eu vi uma porta entreaberta. A mesma porta que eu havia passado minutos atrás. Eu sabia que não deveria ir até ela, que deveria simplesmente sair dali. Mas a porta estava aberta, e o que havia do outro lado me atraía como um imã. Eu entrei, e, pela primeira vez, o ambiente parecia diferente. Não era mais sujo, úmido e em ruínas. Era um escritório, um simples escritório. Parecia real, mas algo estava off. O ar estava pesado, e a luz suave da lâmpada fluorescente acima de mim piscava constantemente, fazendo sombras dançarem nas paredes. Era como se o tempo tivesse se distorcido. Havia uma mesa de trabalho, papéis amontoados, cadeiras empurradas para os lados, como se uma grande luta tivesse ocorrido ali. Mas o mais estranho foi a foto na parede. Eu a reconheci instantaneamente, mas ao mesmo tempo, não conseguia acreditar no que estava vendo. Era uma foto minha, mas tirada de um ângulo que eu nunca lembrava de ter visto. Eu estava sorrindo, como se estivesse posando para alguém, mas a sensação de que estava sendo observado na foto me gelou até os ossos. Meus pensamentos começaram a se atropelar. Como isso era possível? Eu nunca tinha tirado aquela foto. Eu nunca havia estado naquele escritório. Como ela foi parar ali? Eu não sabia o que pensar, mas uma coisa era clara. O prédio sabia mais sobre mim do que eu imaginava. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo, me fazendo pular de susto. Eu me virei rapidamente, sentindo a adrenalina invadir meu corpo. No entanto, não havia mais ninguém. Apenas eu e aquela sala estranha, como se o ambiente estivesse tentando me manter ali. Eu estava preso em um pesadelo que, a cada momento, parecia mais real. Aquela foto era apenas o começo. Quando me aproximei da mesa para examinar os papéis espalhados, um caderno de anotações chamou minha atenção. Ele estava aberto, com algumas páginas rasgadas, mas algumas ainda estavam intactas. Eu peguei uma das folhas e comecei a ler. Eram anotações sobre mim, sobre meus hábitos, sobre meus movimentos. O que eu comia, a hora que eu chegava no trabalho, o que eu fazia nos meus intervalos. Tudo detalhado, como se alguém estivesse me observando 24 horas por dia. As palavras pareciam me seguir, como se o próprio caderno estivesse me chamando para entender o que estava acontecendo. Eu estava sendo vigiado. Alguém estava controlando tudo, e eu não tinha ideia de quem ou porquê. Eu larguei o caderno de repente, como se ele estivesse queimando em minhas mãos. Eu precisava sair dali. Não importava o que tivesse naquele prédio, eu não iria mais ficar. Foi quando, mais uma vez, ouvi o som do telefone tocando. Aquela mesma campainha baixa, repetitiva, insuportável. Eu olhei para o telefone, que estava na mesa, exatamente no mesmo lugar em que o caderno estava. Não sei porquê, mas meu corpo foi atraído para ele. Não havia mais como voltar atrás. Eu precisava atender, precisava saber o que estava acontecendo. Peguei o telefone, hesitante, e coloquei o fone no ouvido. O silêncio tomou conta da sala por um segundo. Meu coração estava disparado. Eu senti que estava à beira de algo grande, algo que eu não queria descobrir, mas que ao mesmo tempo não podia evitar. Então, a voz veio, mais baixa do que nunca, como um sussurro vindo de um lugar muito distante. Você está muito perto, não é? Eu congelei. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e a mesma pergunta se repetia na minha cabeça. Quem estava por trás disso tudo? Quem está aí? Eu consegui perguntar, a voz falhando. O que você quer comigo? A resposta veio em um tom gelado, como se a pessoa do outro lado já soubesse tudo sobre mim, como se tivesse esperado que eu fizesse essa pergunta. Você está exatamente onde deveria estar. Antes que eu pudesse responder, o telefone desligou sozinho, e eu me encontrei mais uma vez no silêncio absoluto. Eu olhei ao redor,
e algo dentro de mim já sabia a verdade. Eu não estava mais sozinho. O prédio, o ambiente, a voz, tudo estava me levando a um ponto de não retorno. Eu estava completamente imerso nessa teia de mistérios, e não havia mais como escapar. Eu precisava encontrar respostas. Eu precisava sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. Eu fiquei parado ali, no meio daquele escritório estranho, o telefone ainda pendurado na minha mão, meu corpo tremendo de medo. A voz do outro lado da linha havia dito que eu estava exatamente onde deveria estar, mas aquilo não fazia sentido. O que estava acontecendo? O que aquele lugar queria de mim? Eu estava começando a me sentir cada vez mais como uma peça em um jogo que eu não entendia. De repente, algo chamou minha atenção, a janela. Eu não tinha percebido antes, mas ela estava ali o tempo todo, do lado oposto à porta de saída. A cortina estava levemente aberta, permitindo que a luz da rua iluminasse o que parecia ser uma rua deserta. A sensação de estar preso nesse lugar, sem conseguir sair, me tomou por completo. Eu estava exausto, tanto física quanto mentalmente. A sensação de claustrofobia era tão forte que me sentia tonto. Me aproximei da janela, hesitante. Lá fora, o mundo parecia tão distante, como se tivesse parado. Não havia movimento algum, nenhum carro, nenhuma pessoa. O edifício ao qual eu pertencia parecia ter se isolado do resto do mundo. Eu estava em um espaço atemporal, como se estivesse preso em um limbo. Eu olhei para a rua deserta e então, pela primeira vez desde que tudo começou, percebi algo que me fez o estômago virar. Uma figura estava parada na calçada em frente ao prédio. A silhueta era indistinta, difícil de distinguir, mas eu sabia que estava olhando para alguém. Alguém me observando. O pânico tomou conta de mim. Eu sabia que, se continuasse ali, seria mais uma vítima dessa estranha cadeia de eventos. Eu precisava sair, mas as portas não funcionavam. A escada estava bloqueada. Eu já havia tentado todas as saídas possíveis. A única forma de sair seria encarar aquela figura do lado de fora. A tensão era palpável. Eu sabia que estava sendo vigiado, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. Aquela sensação de perseguição, de ser parte de um plano maior, algo que não entendia, me fez tomar uma decisão desesperada. Eu precisava enfrentar aquilo, seja o que fosse. Precisava sair daquele prédio. Precisava ver o que estava do outro lado da rua. Voltei à porta, e mais uma vez, o corredor estava vazio. Eu passei por ele rapidamente, sem olhar para os lados, sentindo a pressão crescente. Meu coração batia acelerado, e a respiração estava irregular. A porta de saída estava logo à frente. Eu podia quase tocá-la. O ar fresco lá fora, a liberdade, tudo o que eu desejava. Quando a puxei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Ao abrir a porta, algo não estava certo. O prédio havia mudado. Não era mais o mesmo lugar. Eu vi as ruas desertas, a cidade ao fundo, mas o que me fez parar, completamente paralisado, foi a calçada. A figura que estava lá fora, olhando para o prédio, não era apenas uma silhueta. Era uma imagem nítida, uma figura de uniforme de segurança, com um boné que cobria parcialmente o rosto. Meus pés pareciam estar grudados no chão. O homem não se movia. Ele apenas me observava, fixamente, como se estivesse esperando por algo. O ar parecia pesar, e meu corpo se recusava a reagir. Eu não sabia o que fazer, o que dizer, mas sentia que algo ali não estava certo. Eu dei um passo para fora, sem tirar os olhos do homem. E foi aí que algo realmente perturbador aconteceu. Ele não se mexeu, mas ao mesmo tempo, parecia que ele estava sorrindo. Algo estranho e quase imperceptível. Como se soubesse o que ia acontecer. Como se soubesse que eu já estava perdido. A sensação de vertigem tomou conta de mim. O medo era insuportável. Quando tentei dar um passo à frente, o som de uma porta se fechando atrás de mim ecoou, e uma luz forte invadiu a rua, cegando-me momentaneamente. Quando minha visão voltou, o prédio atrás de mim havia sumido. A rua agora parecia um labirinto. O edifício que eu conhecia, com seu corredor interminável, suas portas e janelas, havia desaparecido. E no lugar dele, havia apenas uma rua comum, com edifícios vazios e apagados. O homem de uniforme ainda estava lá, parado, mas a cada segundo, ele parecia mais distante. A figura se tornou difusa, como se estivesse desaparecendo junto ao edifício. Eu estava perdido. Eu sabia que não estava mais no lugar onde começara. Eu sabia que havia algo ali que eu não compreendia. E quando olhei para trás, o prédio, aquele maldito prédio, já não estava mais ali. Eu tinha saído,
mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era o fim. A sensação de ser vigiado, de estar preso, continuava. E então, no silêncio da rua vazia, um pensamento tomou conta da minha mente. Talvez eu nunca tenha saído de lá. E talvez eu nunca tenha ido embora.